Este é o Engrossando o Caldo e hoje a gente vai fazer lasanha. É uma lasanha diferente, mas é uma lasanha saborosa. Nós vamos misturar aqui alguns conceitos, né? Não vai ser nem a bolonhesa, nem só de presunto e queijo, vai ser de tudo isso, né? E qual é a ideia? Como a gente vem fazendo nos últimos vídeos aqui, a ideia é que esses produtos sejam fáceis de encontrar. Todos esses produtos em supermercado, enfim. Então, nós vamos usar uma massa pronta, de boa qualidade, né? E carne moída, presunto, linguiça. Nós vamos fazer uma lasanha com substância, né? Então a ideia é que seja simples, demora só um pouquinho pelo preparo das coisas, mas é simples e fácil. Então vamos começar. Primeiro a gente vai fritar as carnes, né? Então vamos começar com bacon, para o molho ficar bem saboroso. A lasanha que nós vamos fazer, né, na verdade nós vamos usar molho branco e molho vermelho. O molho vermelho bem, né, com substância, com bastante carne, né? Vamos dourar o bacon um pouco e aí a gente vai entrando com as carnes. Vou botar um pouquinho de azeite de oliva. E aí a gente vai entrando com a carne moída. A carne moída a gente vai colocando ela em bolinhas, né, em pedacinhos, em partições para ir fritando mais rápido. A gente aumenta a área de adesão aqui com a panela. E aí a gente vai aos poucos agregando as carnes aqui. A ideia é dourar bem, ou dar uma boa dourada nas carnes, para elas pegarem sabor. E aí depois a gente entra com o molho de tomate, o molho vermelho, tá? Como sempre, os ingredientes, as quantidades estão todas ali na descrição do vídeo. E também, né, já aproveitando, que você vai passar lá para dar uma olhadinha, como a gente sempre diz aqui. Já aproveita, se você não é inscrito, se inscreve, dá um like ali, que isso ajuda bastante a gente a compartilhar, a gente a produzir mais conteúdo. E isso dá um aviso para o YouTube que o vídeo tem alguma relevância. Então, vamos lá, dourar as carnes. Vamos entrar com a carne moída aos pouquinhos, né? Porque conforme você vai colocando na panela, a temperatura baixa. E aí a gente acaba tendo problemas, que acaba cozinhando a carne. E o molho, né, já é um molho de tomate básico que a gente vai colocar aqui. É um molho que a gente já ensinou aqui no canal, né? O card deve estar em algum lugar, no final ali, enfim. Aproveita, é aquele molho que a gente está fazendo aqui. Aquele molho é o molho base para várias receitas. Eu estou usando aquele molho mais claro. Ali tem dois, né? Estou usando o molhinho mais claro ali. Aí vamos dourar a carne moída agora. Vamos deixar a carne dourar um pouquinho, não mexer muito para não formar água, né? E aí depois a gente entra com a linguiça. Essa receita é uma receita nossa aqui, é adaptação. Tem gente que faz lasanha só a bolonhesa e aí você pode usar só o molho bolonhesa, carne moída, molho com carne moída e também lá com molho branco. Tem gente que só faz com presunto e queijo. Eu gosto assim, ela fica com bastante substância e pelo menos até agora tem feito sucesso, né? Então dá certo. Tem várias receitas de lasanha. Na verdade, a lasanha, cada um faz a sua receita. Tem lasanha vegetariana, tem lasanha só de cogumelo, tem vários canais aí que, né? E a ideia é que ela fique gostosa. É uma comida de domingo, é uma comida de família, então ela tem que ter aquele, né, apelo, comfort food. É o comfort food italiano, né? Claro. Essa é a etapa que demora um pouquinho mais, porque a gente tem que fazer o molho vermelho e o molho branco, né? O molho branco a gente já vai fazer aqui daqui a pouco. Como a ideia é fazer com produtos fáceis, a gente poderia fazer a massa, abrir, esse é um outro vídeo que a gente vai fazer, mas a ideia é que, né, a gente coloque coisas fáceis para serem achadas, tudo em supermercado. Então, o único conselho, enfim, compra uma massa de boa qualidade, tem várias aí no mercado. Compra uma de boa qualidade, de grano duro de preferência, porque a lasanha nós vamos cozinhar a massa, depois nós vamos montar e ela vai para o forno. Então se ela ficar muito tempo cozinhando, ela pode desmanchar, fica meio ruim. Se você prefere mais mole, não tem problema. Mas a ideia é que a massa não fique tão mole, ela precisa ter uma estrutura, senão ela desmonta inteira no prato, enfim, perde um pouco o sentido. Mas, né, então, entra lá, não tem massas aí hoje, apesar de toda a confusão do dólar e preço, mas tem massas de boa qualidade, é um preço acessível. E afinal de contas é um almoço de domingo, né? Não custa um investimento. Quer dizer, custa um investimento, mas vale a pena. Bom, a carne moída está dando uma dourada, daqui a pouco vai estar no ponto.
eu vou dar uma acertadinha com o sal, tá? Lembrando, bom, aqui eu estou usando sal temperado, mas você pode usar sal normal, não tem problema. Sal temperado que a gente usa no mortar, eu moo lá temperos, pimenta do reino. Nesse aqui foi pimenta do reino e sal, né? Então sal temperadinho com pimenta do reino, mas sal normal. Vai acertando e vai experimentando, né? Porque a lasanha ela não pode ficar muito salgada, né? E como vai agregar os outros ingredientes, precisa cuidar, né, com o sal. Sempre a gente precisa cuidar com o sal, né? Mas aqui a gente vai monitorando. E a gente vai colocar linguiça, o presunto, depois ali, e ainda mais a massa vai ser cozida em água salgada, então a gente vai aos poucos ali. Mas só também acompanhando para ela não ficar sem sal. Vou botar um pouquinho de pimenta do reino que eu tenho aqui, que eu moí, né? Grãos que eu moí ali no mortar ali no pilão. E agora eu vou entrar com alho. Ah, Marcelo, não pôs cebola? Não, não pus cebola. Se vocês quiserem refogar, podem refogar com cebola. Eu não estou pondo cebola porque, como eu disse, eu estou usando aquele molho que a gente já fez. No molho já vai bastante cebola. Então, eu deixei esse aqui só agora com alho. Tá? Então, vou colocar o alho aqui junto com a carne. Prefiro colocar o alho depois para ele não queimar. Ele já vai agregando sabor. E agora, a gente entra. Vamos, né, dourar a linguiça. Essa linguiça aqui tem umas 300 gramas de linguiça calabresa fininha, que eu tirei a pele, né, a tripa. E só, e agora a gente vai agregando. Faz um buraquinho no meio aqui da panela e vai colocando a linguiça para ela ir também refogando aqui. E agora vamos dourar tudo isso aqui. E depois agregar o molho. Bom, a gente fritou bem a linguiça aqui, a carne moída. Eu deixei a linguiça um pouco mais pedaçuda, que eu gosto dela mais rústica, tá? Se você quiser na hora de desmontar, você desmonta ela melhor para ficar mais fininha, vai do seu gosto. Ou nem usa, né? Se você acha que não quer, enfim, e não precisa. Mas aqui então ela vai ficar com os pedaços bem grandes, porque eu gosto assim, ela fica bem saborosa. E a ideia, a lasanha é um prato que ela precisa dessa rusticidade, né? Então ela dá essa ideia de sustância, como eu disse, ela fica, né, saborosa, ela dá aquele volume. Então aqui a gente está fazendo. Bom, agora as carnes estão bem fritas aqui, bem cozidas, pegaram o gosto, já dá uma sal, e agora a gente vai entrar com o molho, né? É aquele, como eu disse, o molho que a gente já fez aqui, aquele molho básico, a gente vai colocar. Se ficar meio grosso e tal, a gente coloca um pouquinho de água, não tem problema. Tem, vai ser uma heresia lá na Itália e tal, mas enfim, né? Como a gente sempre diz, ninguém tá vendo, só aqui. Então a gente coloca e vai monitorando. Ela não precisa ficar tão grossa, né? Até porque depois ela vai incorporar na lasanha. Então a gente vai olhando aqui. E agora deixar cozinhar o molho. O tomate precisa cozinhar um pouco, né? Para ele pegar sabor e até para agregar o sabor das carnes no próprio molho aqui. Tá? Então agora a gente deixa, mexe aqui e deixa o molho dar uma encorpada. Nesse caso ele ficou um pouquinho grosso, eu vou colocar um pouquinho de água, água filtrada, enfim, água, né? E vou colocar aqui para dar uma, para ele cozinhar, ok? Esse não tem quantidade, vai no olho, né? Vai colocando, depois a gente vai acertando o sal. Então agora a gente vai esperar o molho ferver, vamos deixar ele cozinhar bem aqui, né? E aí depois a gente vai fazer o molho branco. Bom, enquanto o nosso molho de tomate está lá cozinhando, deixar ele pegar mais corpo, ficar uns 20, 30 minutos. Enquanto isso, vamos fazer o molho branco, né? Aproveitar aqui para fazer o molho branco. O molho branco aqui é simples, é uma base, né? Não vou nem bechamel, enfim. Nós vamos usar farinha, manteiga, vamos engrossar um pouco aqui, esquentar a farinha com a manteiga, dar uma pequena cozida nela, né? Não muito para não ficar escura, e depois vamos entrar com o leite, e aí batendo o leite aqui até na final. E depois deixar cozinhar, que aí o amido vai incorporar e vai engrossar esse molho. Eu gosto dele um pouquinho mais grosso, até porque para dar estrutura na lasanha, né? Mas aí vai do gosto de cada um. Precisa usar o molho branco? Eu gosto, ele dá uma quebrada no molho vermelho, ele dá uma agregada nos sabores. Se quiser fazer só com molho vermelho, ok, eu acho que fica meio sem graça. Agregar o molho branco, ele dá uma mistura, um balanço de sabor bem legal, né? Então, vamos lá. Estou usando aqui um fogo baixo, né, no nosso fogareiro, deixar um foguinho esquentar a panela. Eu vou usar aqui 100 gramas de manteiga,
tá? Deixar esquentar aqui. Manteiga sem sal, tá? Eu usei metade do pote aqui que tem 200, então estou usando 100 só. Deixar derreter um pouco a manteiga. E aí eu entro com a farinha. Por volta da mesma medida normalmente, 100, 100, né? 100 gramas de farinha, 100 gramas de manteiga. Eu estou fazendo meio no olho aqui, porque eu já tenho mais ou menos da proporção, mas essa é a ideia. Deixa a manteiga derreter um pouco. E a gente vai colocar. Depois a gente vai, né, que derreter, misturar bem a manteiga com a farinha. A gente vai agregar o leite. Né? Só que aí eu vou agregar o leite. O leite está na temperatura ambiente, né, leite frio. E vou fazer isso fora do fogo. Né? Mexer bem, dissolver e depois volta para o fogo para engrossar. Então vamos lá com a farinha. Disse mais ou menos a mesma proporção. Dá uma mexida aqui. Colocamos a farinha, a manteiga, ficou essa massa aqui. Ela vai dar uma cozinhar um pouquinho. Não vou cozinhar muito, porque depois ela vai cozinhar bem com o leite aqui na hora de fazer o molho. Então, vamos agregar o leite. Vamos agregar fora da panela. Vou usar o fouet aqui e o leite. Vamos aos pouquinhos colocando. Tá? Isso aqui tem que ser aos poucos, para não saturar de vez. Se você colocar todo o leite de uma vez, ele vai formar gruma, ele vai empelotar aqui. Então tem que ser bem devagarzinho mexendo. Agrega aos poucos e deixa ele. Então dissolve bem, né? E depois entra com o restante do leite. Aqui eu vou começar a esquentar. Eu tenho meio litro. Provavelmente eu vou usar um pouquinho mais de leite na hora que ele engrossar, né? Mas esse aqui para poder já colocar no fogo. Então agora a gente vai com ele para o fogo. Vou colocar mais leite daqui a pouco, sem problema. Mas aí ele já está fervendo, não tem grandes problemas. Eu preciso de um pouco mais de molho. E também quero que ele fique um pouquinho mais grosso, para ele incorporar bem na lasanha. Não tem nada aqui, né? Só leite, manteiga e a farinha. Depois a gente vai temperar. Pegar um pouquinho de sal e noz moscada, né? Que é que dá aquele punch no molho branco. Então guardar um pouquinho, esquentando. Vai mexendo sempre, para não formar aquele fundo na panela ali, porque depois fica aquele gosto ruim, né? E cuidado para não queimar também. Se por acaso queimar, se você vê que queimou o fundo, tira da panela, põe numa parte fria, tira o molho, não mexe, não raspa, tá? Tira o molho que está ali por cima, separa, faz e continua numa outra panela. E lava a panela que está queimada. Não separa, só cuidado, né? O queimado dá um gosto ruim, mas não é, né, um prejuízo imediato. Só não raspa. Então agora eu vou botar um pouquinho do sal. Vou dar uma charme aqui com o sal. E uma pimentinha do reino moída. E vamos colocar noz moscada. Molho branco exige noz moscada, né? Não põe muito, porque a noz moscada puxa bem o sabor. Eu prefiro usar a noz moscada para ralar na hora. Ela fica bem mais saborosa. Aquelas já moídas, se você usar com frequência, ok. Mas se não, ela acaba perdendo o sabor. Ela vai perdendo, ó, o sabor ali. Então agora vamos deixar o nosso molho cozinhar. E aí nós vamos montar o resto da lasanha. Aí a gente já vai partir para cozinhar a massa e fazer a montagem da lasanha. Nosso molho está começando a cozinhar. Eu vou agregar um pouquinho mais de leite. Tem uns 500 ml aqui, botei mais uns 200 agora. Então uns 700 ml de leite. Então engrossou aqui o molho, não engrossando o caldo. Nossa, essa foi forte. Mas enfim, a lasanha vai ficar melhor que a piada, né? Então agora ele está bem grosso, enfim, mas vou botar ele aqui na bancada, deixa ele esfriar. Se a gente fosse usar um molho bechamel sem problemas para estética, a gente colocaria um papel filme, coloca um papel filme aqui dentro da panela e tal, para ele não formar aquela nata. Como eu vou usar ele dentro da lasanha, não tem lá grandes problemas, né? Não que a nata seja desejável, mas aí não vai dar tanto problema de estética aqui, tá? A lasanha é um prato mais rústico. Então ela ficou num ponto bem bom. Agora ele vai esfriando também, né? E ele vai ficando cada vez mais encorpado. Okay? Então agora vamos partir para a massa e a montagem da nossa lasanha. Agora vamos cozinhar a massa. Tá? A água está fervendo, vou usar sal grosso aqui, aquela mesma ideia, né? Salgar mais ou menos, né? Deixar bem salgada a água, quase como a água do mar. E aí, como vocês viram, eu estou usando uma massa pronta, uma massa seca.
em folhas aqui. Aqui eu tenho 12 folhas. O pacote tem 500 gramas, deve ter por volta umas 200 gramas. De qualquer forma, eu estou planejando em 4 camadas, né? 3 linhas, né? Botar 3 folhas para cada camada. Então vamos ver, porque ela vai crescer, né? A hora que a gente cozinhar a massa vai crescer um pouco mais, e aí a gente vai ver como vai montar. Então separei 12 aqui, vamos ver se vão ser necessários. Vamos cozinhar, né? A massa, essas massas de folha, o único trabalho que dá é cozinhar, às vezes, né, tirar da panela, não colocar todas de uma vez, vai colocando, né, porque senão ela acaba grudando. Aqui eu estou usando uns 4,5 litros de água, né, nessa espagueteira. E aí vamos colocando. Separei uma travessa aqui com água, porque eu vou cozinhar a massa, colocar aqui para já esfriando, e depois a gente vai manipular, vai montar a lasanha aqui e ela vai para o forno. Lembra, então, o ponto, deixar ela mais ou menos al dente. Segue as instruções do fabricante ali, uns 2, 3 minutos, segundo essa aqui, tá? Esfria ela e depois ela vai para o forno de novo. E no forno, quando ela esquentar, evidentemente ela vai voltar a cozinhar. Então por isso não cozinhar muito, para não ficar uma massa muito mole. Por isso é sempre bom usar uma massa de qualidade, grano duro, enfim, né? Cuidar para não estragar nos detalhes. Bom, então, esta leva cozinhou, vamos jogar aqui na água fria, vamos cozinhar o resto das massas aqui. Eu vou cozinhar todas essas massas aqui, porque se sobrar eu monto outra, tá? Você pode ir montando, cozinhando e montando. O duro disso é que cozinhando e montando a massa está quente, para manipular é um pouquinho complicado, mas, né, pode ir fazendo, sem maiores problemas. Então, vamos cozinhar o resto das massas e já depois fazemos a montagem da nossa lasanha aqui. Então, a massa está cozida, agora vamos montar, né? Eu coloquei um pouco mais de massa aqui, porque eu estava dando uma olhada, calculando, ia ficar meio espaçado aqui. Então eu coloquei mais 4 folhinhas para cozinhar, então as 16 folhas da quantidade original que a gente pôs. Então agora vamos lá fazer a montagem e depois forno e comer esta maravilha. Vamos montando aos poucos, né? Todos os ingredientes estão aqui, então presunto, queijo, parmesão ali que a gente vai finalizar. Vamos dar uma mexida no nosso molho, que ficou bom. E aí montando as camadas. Não precisa colocar muito em cada camada, porque depois ela vai espalhar, né? Então, vou colocar um pouquinho aqui no fundo da forma, para dar uma lubrificada na forma. Veja os pedaços de linguiça que ficaram aqui. Tá bom? E aí, vamos lá. E agora vamos colocando, né? Como a massa está na água, a gente dá uma escorrida, para não ficar muita água ali, né? E vamos montando a primeira camada aqui, colocando as folhas lado a lado, uma a uma, né? Vai e coloca um pouquinho assim para fechar os espaços. Então agora, primeira camada, a gente coloca uma camada de molho branco na massa. A ordem você também não é uma coisa, né, rigorosa. Eu faço assim, então coloco uma camada de molho branco e aí a gente vem com o presunto e nessa hora a gente coloca bastante, né? Eu gosto dela bem farta, não que farte tudo, que sobre. Mais uma piada infame. Hoje a fã tá 2-0. Então, fazer com bastante recheio, né? Aí a gente vai colocando, vamos colocando aqui, né? A gente põe a camada de molho, o presunto e, né, não põe muito, para não ficar, porque depois ela vai absorver, então não precisa se preocupar em molhar bastante e tal, porque ele vai espalhar. Na hora de assar e tal, ele vai fazendo. Aí o queijo. Queijo da mesma forma, eu gosto com bastante queijo, eu gosto dela bem recheada, né? Então não é hora de economizar para ficar meio ralo, né? Então a gente vai colocando aqui. E aí vai do seu gosto também, vai olhando, vai vendo como é que você acha que deve ficar. Como essa aqui é a última camada, agora a gente dá uma misturada boa aqui. Eu vou misturar o molho branco com o vermelho, né, para fazer aquela camada final, e ela vai agregando. Isso vai dar aquela marmorizada, aquele efeito na lasanha, né? Aquele efeito de cantina na lasanha. E agora a gente faz uma boa camada de queijo parmesão, né, que é para dar aquela gratinada
O negócio é deixar bem farto, ó. Veja, ela tá numa... Então agora a lasanha tá montada, forno. Mais uns 30, 40 minutos a 180, 200 graus. Aí depende, 200 graus, depende de cada forno, né? Eu vou deixar ele uns 40 minutos a uns 210 graus no forno aqui para gratinar. Cozido está quase tudo, né? Todos os ingredientes aqui estão prontos, a massa, enfim. Agora ela vai gratinar, ela vai dar aquela finalização e incorporar o sabor. Bom, a lasanha ficou 40 minutos no forno. No finalzinho, o meu forno tem aquele gratinador, né? Enfim, tem o grill. Eu deixei gratinando um pouquinho mais, né? Depois mais uns 6, 7 minutos, então ele ficou ali uns 47, 50 minutos. Ela tá no ponto, ela terminou de cozinhar, os sabores agregaram e ela ficou pronta. Estamos deixando descansar um pouquinho para poder cortar. Então, tá pronta a lasanha. Simples, fácil, né? Mesmo com essas etapas todas, não dá para dizer que é complicado. Então é rápido, no máximo em 1h30, 2 horas você faz, então não tem problema nenhum. O que leva um pouquinho mais de tempo é a fase final, né? Deixar dar esta cozinhada, assando. Então agora, né, chega aquela parte extremamente difícil do vídeo, que eu quase não gosto, que é experimentar. Vamos lá, vamos ver como é que ficou essa delícia aqui. O garfo que eu digo. Vamos ver. Ela tá bem suculenta, então vou pegar aqui e ver. Abrir nunca é fácil. Depois ela fica mais fácil, ela vai esfriando, ela fica mais estável aqui, né? A estrutura. Vamos lá. Para experimentar. Vamos ver como é que ficou isso. Tá quente. Está. A massa ficou no ponto, por isso é uma boa massa, sempre bom. E tá quente. Vamos lá. Tem um pedaço de cada coisa aqui. Tá. Modéstia à parte, tá maravilhosa. Faz. É fácil, viu? Você faz com o que você quiser. O recheio que você quiser. Se você quiser fazer vegetariana, faz só com cogumelo e molho branco, põe um pouquinho de molho de tomate, enfim, varia, inventa. O princípio é o mesmo, você pode botar, deixa ela úmida e ela vai ficar. Fica uma delícia. Então, valeu. Se fizer a receita, se fizer a variação, vai lá, me marca no Instagram, segue a gente também no Instagram, no Facebook. Falou, até semana que vem. Bora!